A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Atos, capítulo de número 7, e versículo de número 9 e 10, que vai nos dizer assim: Então disse Arbona, um dos eunucos que serviam o rei: Eis que existe junto à casa de Amã a forca de 50 côvados de altura, que ele preparou para Mardoqueu, que falara em defesa do rei. Então disse o rei: enforcai-o nela. Enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Tudo que Amã queria que acontecesse com Mardoqueu recaiu sobre a cabeça dele. E eu já inicio esse vídeo dizendo para você que todo mal arquitetado, planejado, feito contra ti não prosperará. E quem fez o mal contra ti recairá sobre a cabeça de quem fez, pois o nosso Deus é justo. E tudo aquilo que o homem plantar, certamente ele vai colher. Há uma colheita chegando para pessoas que agiram maliciosamente contra a sua vida. A palavra do Senhor vai nos dizer que Amã, ele fez uma forca para Mardoqueu. Ele levantou uma forca, irmãos, bem alta, para que a vergonha de Mardoqueu fosse pública. Tinha pessoas que queriam ver a tua vergonha, e disseram: ela vai ser envergonhada, ele vai ser envergonhado, esquecendo que quem dá a última palavra na sua vida é o nosso Deus. A palavra do Senhor nos diz, irmãos, que é Deus quem guarda, quem protege, quem dá o livramento ao seu povo. É Deus quem julga a causa dos seus escolhidos e Deus está julgando a sua causa. O Senhor sabe toda a malícia, toda a maldade de pessoas contra a sua vida e Ele sabe que você não tem culpa. Irmãos, porque aqui Mardoqueu não tinha culpa. E eu estou conversando com pessoas que você não tem culpa. Você não fez o mal e você às vezes até não entende o porquê que pessoas nutrem tanto ódio de você, tanta raiva, tanta ira. E elas tramam, planejam, arquitetam o teu mal. Esta palavra é uma confirmação, porque tem pessoas que já têm sentido que tem algo estranho. Que tem gente no reino espiritual que está se levantando contra você, que tem palavras de maldição lançadas, tentando destruir a tua vida. Tem pessoas que estão me ouvindo agora, que estão entendendo que no reino espiritual há algo ruim preparado contra ti, mas Deus está dizendo: não prosperará, não prevalecerá, porque eu estou julgando a tua causa e eu irei fazer justiça. Havia chegado o tempo da queda de Amã. Amã, por um tempo, ele se criou. Por um tempo parecia que ele não cairia. E muitas vezes nós olhamos, irmãos, para alguns adversários e parece que eles não vão ser destruídos. E parece que eles não sairão do nosso caminho. Mas por intermédio desta palavra, o Senhor diz para você: eu sei o tempo de tirar pessoas do teu caminho. Eu sei o tempo de fazer justiça e eu te digo que não tardará. O nosso Deus, irmãos, Ele é fiel. E Ele não vai permitir que pessoas que fizeram mal contra ti venham prevalecer. Amã, ele tinha a sua malícia, a sua maldade, a sua ira no coração contra Mardoqueu. Tem gente que nutriu ódio, nutriu ira, mágoa, rancor de você. Só que você não fez nada para merecer algumas armadilhas, algumas ciladas, algumas ferramentas preparadas contra ti. E Deus está dizendo: eu sei, minha filha, porque eu tenho balança justa. Eu sei, meu filho, e eu sei o tempo certo de responder aos teus adversários. Arbona, que era um dos eunucos do rei que serviam a ele, disse para o rei: junto da casa de Amã tem uma forca de 50 côvados. Uma forca muito alta que ele preparou para Mardoqueu. Você observa que a preparação daquela forca
Não era para o próprio Amã cair nela, mas ironicamente, olha ele caindo nela, olha ele caindo na forca que ele preparou para Mardoqueu. A intenção era que Mardoqueu caísse. Por intermédio dessa palavra, Deus diz assim: a intenção era que você caísse, a intenção era que o seu casamento fosse destruído, a intenção era que a sua saúde fosse tocada, que os teus filhos caíssem na vergonha, mas Deus está dizendo: eu estou desfazendo toda a intenção maligna, eu estou desfazendo toda a intenção perversa contra ti. Eu sou Deus que estou no controle da tua vida e não deixarei as coisas da forma que está, mas é o Senhor e me andoracai derrasto candaraia. Estou assim agindo para que haja justiça, para que inimigos que fizeram forca para você sejam paralisados. Não se assuste com a notícia que Deus está paralisando os teus inimigos da forma dele, e será de uma maneira muito rápida, como num piscar de olhos, pois Deus tem pressa em executar justiça por pessoas que estão me ouvindo agora. Declare comigo: eu creio que Deus tem pressa em fazer justiça pela minha vida. Eu creio que Deus tem pressa em fazer justiça pela minha vida. Deus, ele vê tudo, irmãos. O nosso Deus, ele não deixa nada passar desapercebido, não. Ele vê todas as coisas. Ele contempla a maldade. Deus sabia muito bem o que estava acontecendo contra Mardoqueu. Deus sabe muito bem o que está acontecendo contra você. Deus sabe muito bem o crédito que você tem nos céus. Porque eu estou conversando com pessoas, irmãos, que são servas de Deus verdadeiras. Que são servos de Deus verdadeiros. E você tem crédito no céu, e Deus não vai deixar a maldade prevalecer. Deus não vai deixar pessoas maliciosas, malignas, perversas conseguirem ter êxito contra ti. A forca foi preparada para Mardoqueu. E Mardoqueu havia falado em defesa do rei. Mardoqueu havia livrado o rei Assuero da morte, trazendo ao conhecimento dele a trama de Bigtã e Teres. Deus sabe o que você fez, minha irmã. Muitas vezes a gente faz o bem, muitas vezes a gente ora, a gente busca o Senhor e pensa que Deus não está vendo, mas Deus vê todas as coisas. Deus só age no tempo certo. Tudo que Mardoqueu fez estava lá, ó, certinho escrito. Tudo que você fez, tudo de bom que você fez na presença do Senhor, ele tem escrito, e ele sabe quem é você, e ele sabe quem é Amã que está se levantando contra você. O mal de Amã é pensar que Deus não vai dar a última palavra. O mal de alguns Amãs na sua vida é achar que Deus não existe, é achar que Deus é indiferente, é achar que Deus não se importa, é achar que podem tocar nos escolhidos e não vai dar nada. Mas nós temos um dono. Por intermédio dessa palavra eu vim dizer: não esqueça, você tem um dono que te defende, um dono que faz justiça por você. A ordem do rei Assuero foi: enforcai-o nela. Enforquem dei ramanchuraya rasto candorabacanaraia. Amã na forca que ele preparou para Mardoqueu. Ele vai cair no próprio mal que ele preparou. Você já entendeu? Ei, rabaia rasto. Que tem gente que vai cair no mal que ela mesma preparou, que ele mesmo preparou. Enquanto você vai receber livramentos, honras, bênçãos de Deus, que ele já reservou para a sua vida, como ele reservou aqui para Mardoqueu. Os teus inimigos vão colher aquilo que eles plantaram contra você. Pelejarão contra ti, diz o Senhor, mas não prevalecerão, porque eu estou contigo para te dar o livramento. Deus está com você, minha irmã. Deus está com você, meu irmão. Se o Senhor não estivesse ao seu lado, os teus inimigos teriam te engolido vivos. Os teus inimigos teriam êxito contra ti. Mas como Deus está com você, ninguém consegue anular, decando, rabaia rasto, candaraia, os propósitos dele na sua vida. E ele diz, por intermédio da palavra dele, os propósitos dos inimigos não prevalecerão, porque eu, Senhor, estou contigo. Porque eu, Senhor, resolvi te livrar. Porque eu, Senhor, resolvi te proteger. Deus tem proteção para pessoas aqui. O mal armado contra ti está sendo quebrado, está sendo anulado, está sendo desfeito. E Deus está pegando a malícia e colocando na mão de quem fez. Porque tem gente que plantou a malícia e está pensando que vai colher bondade.
E está pensando que vai colher paz, que vai colher dias melhores. Irmãos, tem pessoas que perdem a noção, achando que serão más, perversas, ruins, e que Deus não vai cobrar, mas Deus tem balança justa. E Ele vai começar a fazer justiça e não tardará. A Bíblia diz que o rei dá ordem para que Amã seja lançado na forca, que ele caia no mal que ele próprio fez. Você está vendo que não é você quem faz justiça é Deus. Mardoqueu não precisou fazer justiça. Mardoqueu não precisou se justificar. Por intermédio dessa palavra, Deus diz para você: você não precisa se justificar. Você não precisa fazer justiça. Você não precisa postar indireta. É só confiar que Deus no tempo certo faz justiça. É só confiar que Deus no tempo certo paralisa os adversários. O tempo de Deus está chegando. E Ele diz para você: eis que frustrados, envergonhados, confusos serão todos aqueles que têm se levantado contra ti. Eles podem até pelejar contra você, mas eles não prevalecerão. Declare comigo: ninguém vai prevalecer com a maldade que levantou contra mim. Ninguém vai prevalecer com a maldade que levantou contra mim. Se porventura alguém levantou algo contra você, seja uma oração contrária, seja uma obra das trevas contrária, seja um intento no mundo espiritual, até mesmo aqui no físico, Deus está te dando o livramento. Frustrados, envergonhados, confusos, paralisados ficarão os teus adversários, porque Deus resolveu trazer o livramento para a sua vida. Deus resolveu desfazer o mal contra você. Deus resolveu fechar tua cova. Deus resolveu anular os intentos contra a sua vida. Versículo 10 vai nos dizer: enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Amã foi enforcado na forca que ele preparou para Mardoqueu. Você observa, irmãos, que a colheita veio para Amã. E o Senhor diz para você: por que tu se inquieta, achando que eu não vou trazer a colheita para quem tem plantado mal contra ti? Porque você acha que eu não vou fazer justiça só porque você está vendo o tempo passar? Pois é, Mardoqueu também viu o tempo passar. Mardoqueu também viu o inimigo sendo honrado. Mardoqueu também viu o inimigo preparando mal contra ele, mas Mardoqueu continuou crendo que o tempo da justiça chegaria. Continue crendo que o teu Deus é justo, que o nosso Deus, ele não compactua com a injustiça, e o tempo da justiça de Deus é chegado na vida de pessoas que estão me ouvindo neste exato momento. A justiça de Deus está prestes, está às portas de acontecer. Abaiacando, riante o deira rasto, candará e não tardará. Irmãos, Deus é justo. E Ele age com justiça. Ele age com retidão. E Ele jamais vai deixar Amã fazer o mal e Mardoqueu colher. Ele jamais vai deixar pessoas se levantarem contra você e você, como uma serva, como servo dele, não recebeu o livramento. Deus tem livramentos reservados aqui. O Senhor está desfazendo armadilhas preparadas contra ti. Não se preocupe. Não se inquiete se tem adversários levantando mal contra você. Fica tranquila. Fica tranquilo, porque Deus já reservou o livramento. Por intermédio dessa palavra eu posso ver Deus desfazendo laços aqui. Deus quebrando intentos de adversários contra você. Deus desfazendo tudo aquilo que arquitetaram, planejaram, tudo aquilo que queriam ver na tua vida. A vontade de Amã era ver Mardoqueu morto. Era ver a vergonha dele sendo pública. Tem pessoas que o desejo dela, o desejo dele, era realmente ver a sua vergonha sendo pública. Mas o nosso Deus, ele resolveu te livrar. É maravilhoso servir a esse Deus que é tão bondoso, que contempla o que a gente não contempla e desfaz o mal que a gente nem vê. Muitas vezes a forca está sendo levantada e você não está nem vendo. Mas você sente que tem algo estranho, porque nós que servimos ao Senhor, irmãos, nós sentimos que tem algo sendo levantado muitas vezes contra nós, uma fofoca, uma obra contrária, uma contenda, uma inveja. A gente sente. Mas Deus está dizendo: eu te permito sentir para você descer mais em oração. Eu te permito sentir para você se humilhar mais na minha presença, para que eu possa anular o mal preparado contra ti.
Amã caiu na forca que ele fez contra Mardoqueu. Ironicamente, ele pagou o preço que ele queria que Mardoqueu pagasse. Os teus inimigos vão colher aquilo que eles desejam para você. O mal que eles estão desejando contra ti recairá sobre a cabeça deles. Sabe por quê, minha irmã? Sabe por quê, meu irmão? Porque você tem um dono. E o nosso Deus, ele é justo. Declare comigo: eu tenho um dono e o meu Deus é justo. Eu tenho um dono e o meu Deus é justo. Havia chegado o tempo de Amã pagar um alto preço pela maldade que ele havia feito. Aí você está pensando que não vai chegar o tempo de pessoas pagarem o preço? Você está pensando que não vai chegar o tempo de pessoas colherem? Elas vão colher, assim diz o Senhor. Porque quando não há arrependimento, irmãos, não tem como Deus perdoar. Tem gente que não se arrepende do mal que fez contra você, e se tiver oportunidade faz pior. Então Deus, ele desfaz o mal contra você e ele anula os intentos contra a sua vida. Todo o mal está caindo por terra em nome de Jesus. E Deus está te protegendo. Deus está te guardando. Deus está desfazendo o mal contra ti. E ele diz para você por intermédio desta palavra: a forca não é tua, o mal preparado não é teu, mas os teus adversários vão colher o mal que eles plantaram. O tempo de colheita é chegado para Amã. E ele que se prepare. Quem fez o mal contra ti, que se prepare. Porque o Senhor diz: a minha justiça é chegada. O meu tempo chegou e eu farei justiça e não tardará. Declare comigo: eu recebo um tempo de justiça de Deus na minha vida que não tardará. Eu recebo um tempo de justiça de Deus na minha vida que não tardará. O Senhor diz para você: minha filha, pode observar os dias, porque eu começarei a te mostrar que eu estou agindo com justiça. Pode observar o quando as coisas começarão a mudar. Você será abençoada, você será próspero, você será honrada, como Mardoqueu foi. Mas os teus adversários começarão a colher aquilo que eles plantaram contra você. Um tempo de colheita é chegado na vida de pessoas que fizeram mal contra ti. Eles pelejaram, tentaram, arquitetaram, mas não tiveram êxito, porque quem dá a última palavra na sua vida não são os homens, mas é os céus, é o nosso Deus quem dá o livramento para você e faz justiça na história daqueles que queriam ver o teu mal. Amém. Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por essa palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. Você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus? Também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano, amado e querido Pai, aqui estamos em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, para te agradecermos, Senhor, por esta palavra. Deus, eu creio, Pai, na tua justiça. Eu creio que chegou o tempo da retribuição do Senhor. O Senhor vai mostrar para todo Amã que tem se levantado contra nós que nós temos um dono. O Senhor é o Deus de justiça, e não tardará da tua justiça acontecer. O tempo da colheita é chegado. Tem pessoas, Pai, que pagarão um alto preço pelo mal que elas plantaram contra os teus filhos. Elas saberão que o teu filho, a tua filha tem um dono. Tu és o Deus que pega a causa hoje, começa a julgar e começa a fazer justiça. O Senhor desfaz todo o mal preparado contra os teus filhos. Se porventura tinha alguma cova aberta, algum mal levantado, eu creio que nesta palavra, nesta oração, o Senhor está desfazendo, anulando, quebrando, meu Pai, todo o mal preparado, como o Senhor quebrou todo o mal preparado contra Mardoqueu e fechou a cova dele. Eu creio que todo laço está sendo desfeito e a tua justiça não tardará de acontecer, Pai. Eu te peço que o Senhor prepare os teus filhos para a justiça, pois será grande. Da estrutura, Pai, para eles contemplarem que o Senhor fará. Eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, fechar sepultura, desfazer os laços, meu Senhor, as setas, as retaliações, os dados inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, meu Senhor. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles. Uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que em nome de Jesus Cristo, o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários. Que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir.
trazer assinatura, causa ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, cada nome pedido seja visitado de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja resposta. Testemunho para os teus filhos contarem, Jesus, e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa, Pai. Prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada vídeo, cada palavra. Concede o desejo do coração deles, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, e falando melhor os corações de teus filhos, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço, te agradeço, crendo na nossa vitória. Amém. O nosso Deus, ele é um Deus justo e ele jamais compactuará com a injustiça. Ele sabe quem é o amã que está no seu caminho. Ele sabe quem está querendo ver o teu mal, mas ele diz para você hoje, quem vai colher o mal que está plantando é quem está plantando o mal contra ti. Para você tem livramento, para você tem honra e tem bênçãos, como tinha aqui reservada para Mardoqueu, mas para aqueles que têm levantado o mal contra ti, tem justiça de Deus grande que não tardará. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém. Chegou o tempo da justiça de Deus. Que Deus te abençoe.